Com o desembargador Antônio Carlos Esteves e João Batista Damasceno, hoje a entrevista sobre audiência de custódia com o desembargador Paulo Baldez. Ele estava respondendo aqui sobre esses questionamentos que estão sendo feitos, por que só tem na capital, aqui do Rio de Janeiro, e também sobre essa questão do prazo definido, é 24 horas, é 48 horas, um dia para quem está preso é muito significativo, e a presença ou não do Ministério Público, se é facultativo, se é obrigatório, ou continua o Ministério Público não querendo aparecer para trabalhar? Bom, desembargador Ciro, com relação ao prazo de 24 horas, o que aconteceu? Vossa Excelência está se referindo à questão aqui da resolução do Estado, não é? A nossa resolução, porque a audiência de custódia é uma situação nova. Então, a gente tinha alguns problemas pontuais que vão ser resolvidos, não é? E daí a gente precisou, por exemplo, não colocar um prazo de 24 horas, que é o prazo recomendável. Por que isso? Porque a gente não estava estruturado ainda para funcionar no final de semana. Então, desembargador Baldez, antes que o senhor responda, nós estamos com o Silvio Augusto, que é o nosso repórter de campo, e vai fazer, tem um ouvinte que está nos acompanhando, vai fazer uma pergunta diretamente ao senhor. Vamos lá, Silvio, bom dia, Silvio. Estava desaparecido, hein, Silvio? Estava de férias, Silvio? Bom dia, doutor Ciro. Não, doutor Ciro, é porque o Rio de Janeiro, ele foi embalsamado numa onda de greve, de manifestações, e a minha produção, com medo de sair pelas ruas, resolveu ficar bem escondidinha até que as coisas se acalmassem, doutor Ciro. Vamos lá, pergunta aí, qual é o nosso ouvinte aí para a gente cumprimentar? Eu estou aqui do lado do senhor, seu nome, bom dia, José. Senhor José, que é morador da cidade do município de Itaboraí. Bom dia, senhor José. Um prazer muito grande ouvir o senhor aí. Ele quer saber o significado da palavra custódia, que muitas das vezes aparece nos nossos programas de televisão. Boa tarde. Pode fazer uma pergunta ao programa Encontro com a Justiça, meu amigo? Sobre a custódia. Quer saber o significado de custódia? Muito obrigado, senhor José, pela sua audiência. Obrigado aí, Silvio Augusto. Vou passar a palavra aqui para o desembargador Paulo Baldez, ele vai explicar. Já está falando aqui sobre custódia. Obrigado. Pois é. Tem até um desembargador que o nome dele é Custódio, porque ele custodia o direito, ele guarda a lei. Então, o desembargador Cidadão já está respondendo, né? Custódia é isso, o significado de acautelar, né? De cuidar. Então, a situação que o preso, quando fala audiência de custódia, é aquele preso, né, que ainda não está no primeiro momento, não tem nenhuma ação penal em curso contra ele. Então tem que ser justamente de acautelar, de cuidar. É interessante isso, né? Porque a ideia de que ele não está preso, né, ele vai continuar processado, essa audiência tem essa finalidade, quer dizer, ele pode estar preso, mas está sendo cuidado sob os cuidados do Estado. Isso. Mas ele pode ser colocado também para responder o processo em liberdade, mas também não vai ser essa liberdade também plena, não. Ele vai estar sendo monitorado, vai ter algumas restrições, ele vai estar sendo cuidado também, ele vai estar sendo custodiado, não é isso, Badr Baldez? Também por aí. Ele pode ser posto em liberdade sem restrição se a prisão for ilegal, né? Sim. Mas se for uma prisão legal e ele tiver que ser colocado em liberdade, em regra, ele pode receber alguma medida restritiva de obrigatoriedade de não se mudar de endereço sem comunicar o juízo, de comparecer periodicamente à sede do juízo, mas são restrições, né, cautelares, né, para que o preso tenha também a responsabilidade de acompanhar o processo. E assim como o flagrante e o flagrado, eles são apresentados num prazo mínimo, o juiz também tem um prazo mínimo para decidir. Ele tem que ser tão rápido quanto a apresentação. Sim, então diz justamente isso, que o prazo ideal é de 24 horas, mas na resolução hoje em vigor no nosso Estado, a gente não trata de prazo, a gente diz que o preso tem que ser apresentado imediatamente, não é?
ao juiz, porque a gente tinha dificuldade do final de semana, e essa que é realmente a verdade. Então a gente não está ainda fazendo audiência de custódia no final de semana, mas nós vamos fazer, possivelmente ainda esse semestre. A gente está trabalhando para isso, e aí esse prazo será sem dúvida de 24 horas, que é o prazo recomendado, né, pela resolução, que tem até uma força, isso aí, enfim, uma força normativa do CNJ, que baixou uma resolução agora no dia 1º de fevereiro, a resolução 213 do CNJ, que determina a todas as justiças estaduais e federais a implementação num prazo de 90 dias, não é? Pelo menos a apresentação de um projeto nesse prazo, para a implementação da audiência de custódia, e que o preso tem, e diz lá nessa resolução que o preso deve ser apresentado em 24 horas. Nós estamos trabalhando para cumprir isso. Então, essa questão do prazo realmente, o Rio de Janeiro recebeu algumas críticas, né, quanto a isso, mas nós tínhamos que implementar a audiência de custódia e tínhamos que fazê-lo da melhor maneira possível, né? Então, hoje, praticamente todos os presos são apresentados, né, em 24 horas, com exceção daqueles que é preso numa sexta-feira, já num horário adiantado, no sábado e no domingo, que são apresentados na segunda-feira pela manhã. Mas isso vai mudar, porque nós vamos também fazer audiência de custódia aqui na capital em breve, nos finais de semana. Isso dá uma impressão, desembargador Baldez, que o juiz não trabalha sábado e domingo, que não é verdade, porque nós temos plantão, inclusive 24 horas. Há juízes que ficam à disposição da população para decidir essas questões de emergência. E a pergunta é a seguinte: esses juízes não poderiam fazer as vezes da audiência de custódia nessa emergência de sábado, domingo e feriado? Poderiam, nós pensamos muito sobre isso. Mas, como eu disse, a audiência de custódia é uma situação nova no nosso país, né, e ela necessita de uma capacitação. E a gente sabe que esse plantão de final de semana, né, passam juízes de diversas áreas, juízes da vara de família, de vara de empresarial, que não tem nenhuma afinidade com o juiz criminal. Então a gente chegou à conclusão que seria muito mais eficaz o juiz da custódia ouvir o preso na segunda do que o juiz de plantão ouvi-lo no domingo, porque é muito mais provável que o juiz de plantão não solte, né, ainda, do que o juiz de custódia, que teria muito mais condições de verificar essa possibilidade dele ser solto de imediato. No dia 8 de março, a presidente Dilma sancionou uma lei voltada para a mulher, em homenagem às mulheres, que faz modificações no Código de Processo Penal, modificações muito interessantes, inclusive que fala expressamente sobre o tratamento que deve ser dado a mulheres com filhos. E olha, para minha surpresa, os filhos até 12 anos, ou seja, criança. Antes era até 6 anos, a lei ampliou até 12 anos. E mais, também beneficia homens, quando pais de crianças até 12 anos, sendo ele o único provedor, o único cuidador daquela criança. Os juízes de audiência de custódia estão preparados para a aplicação dessa lei, porque essa lei, ela não diz respeito ao direito do preso, ela diz respeito diretamente ao direito da criança. A criança tem o direito, com prioridade absoluta, à convivência familiar e comunitária. Então, o que a lei diz é que deve prevalecer a prisão domiciliar quando a mulher e inclusive o homem tiverem filhos de até 12 anos. Os juízes estão preparados para a aplicação dessa lei? Essa lei também é bem nova, né? Ela está 8 de março. Está entrando em vigor. Então fazendo um mês hoje. Fazendo um mês. Então, nós vamos ter, na verdade, eu acho que o juiz tem que ter de custódia, né, que recebe uma capacitação geral e tem que estar preparado já para aplicar essa lei, né? E, enfim, mas como qualquer lei que entre em vigor, né, em seguida se inicia vários debates acadêmicos e no âmbito do Tribunal de Justiça, no âmbito da nossa Escola da Magistratura, e aí eu já posso até me comprometer a levar esse debate lá para a Escola da Magistratura, né, para que a gente possa, em especial até com o juiz de custódia,
melhor compreender, enfim, Pois é, alcançar e aplicar a lei. Veja bem, a intenção do legislador, né, que os doutos aí chamam, né, meios legislatórios, eles falam assim, o fato é que a intenção às vezes é muito boa, mas é inexequível, nós não temos meios. Você vai saber o que é isso. Você já ouviu falar que a Constituição, no início, né, depois de um período longo de repressão, etc., o que aconteceu? A Constituição disse que os juros não podiam passar de 12% ao ano, o que era uma impossibilidade, porque o juro é mais ou menos assim como o mercúrio, o azougue, você parte assim, ele foge entre seus dedos, você não consegue pegar. E nós tivemos, o judiciário teve que interpretar aquela manifestação constitucional para adequá-la à realidade da vida. Desembargador Baldez, o nosso desembargador Esteves é o nosso poeta de plantão e ele sempre faz uma saudação ao nosso convidado. Vossa Excelência deveria ter sido saudado no início do programa, mas nós estamos invertendo, vamos fazer, já estamos próximo do final do nosso programa, uma saudação e depois voltamos a palavra a Vossa Excelência para liquidar essas dúvidas que foram aí colocadas. Então, para o nosso poeta mor, para saudá-lo. Vou em busca de justiça, ainda que intangível e incerta. De mente aberta, vou em busca de justiça na certeza de meu direito. Vou buscar justiça entre tudo feito, de todo jeito. Em algum lugar há de estar a razão de minha crença esperançosa, que nasce graciosa de um compromisso de autoridade com o mais profundo do meu ser, lá onde me chamo dignidade. Beleza, Muito bem, muito. Maravilha, maravilha. É uma poesia aí à altura do nosso convidado, que merece todo fácil, o eu já tenho uma história antes dele nascer. com o velho e bom Baldez. Muito bem, muito bom Essa companheiro. maravilhosa. Nos divertimos muito. Essa poesia fica na nossa página no Facebook, nossa produção coloca lá com a nossa fotografia e a poesia saudando o convidado. É um simulacro poético, agora como é feito a minuta na hora, então, Mas essa poesia diz muito de como deve ser um magistrado. É verdade. Por isso, Vossa Excelência, como um bom magistrado que é, inspirou aí o nosso poeta e gostaria que os nossos ouvintes fossem blindados com as suas informações nesses minutos finais. Bom, então, rapidamente, a questão da dispensa de alguns presos da apresentação na custódia. Isso se introduziu na nossa resolução porque a gente sabe que no Rio de Janeiro a gente vive uma realidade, né, e em relação ao tráfico de drogas, que de certa forma, em algumas situações, são realidades violentas. E tem algumas pessoas que já conhecidas relacionadas ao tráfico de drogas, que já tem inclusive condenações na justiça e que não se encontram presos. Então, se prender a situação, a intenção da norma foi, se essa pessoa é presa numa situação de conflito, de flagrante, de flagrância, né, um outro crime que ele esteja cometendo, e que isso possa gerar, né, risco, vamos dizer assim, a própria sociedade, então se entendeu de que nessa situação a autoridade que efetua a prisão deve se comunicar com o juiz e o juiz, né, comunicação por qualquer meio, e-mail, telefone, né, e o juiz pessoalmente é que vai dispensar ou não a presença desse cidadão. Mas são situações excepcionalíssimas e, salvo engano, isso aconteceu uma vez, né, desde a implementação da audiência de custódia aqui no Rio de Janeiro. Com relação à facultatividade da presença do Ministério Público, isso também está na resolução. O que acontece? Como eu disse, a gente tem vários parceiros, Polícia Civil, SEAP, a Defensoria Pública, não é? A Prefeitura, o Estado e também o Ministério Público, que é um parceiro. Mas no início do projeto da audiência de custódia havia uma certa resistência do Ministério Público,
né? E não é nem no Ministério Público do nosso Estado, mas, se não me engano, lá havia lá alguma discussão no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público com relação a se eles deveriam entrar no projeto da audiência de custódia ou não. E eu não entendi até hoje muito bem quais seriam essas razões da não participação do Ministério Público, que é uma instituição importante, evidente, tem o seu valor, a sua importância na sociedade e é fundamental, né, na justiça criminal, né? Então, como havia uma certa dúvida, a gente colocou essa questão da facultatividade para não inviabilizar a própria realização da audiência de custódia. Mas isso, felizmente, resolveu, né? O Ministério Público participa e tem dado uma, como sempre, a contribuição relevantíssima, essencial, né? Tanto o magistrado como o promotor e o defensor público são fundamentais, né? Esse tripé aí do defensor ou advogado, claro, né? Esse tripé de funcionamento na justiça criminal. Então, essa questão da facultatividade que já está superada e certamente na nova resolução não vai aparecer. O Ministério Público tem sempre que estar presente, né? Desembargador Baldez, foi uma alegria recebê-lo aqui, o senhor nos brindou aqui com informações preciosíssimas, foi uma verdadeira aula sobre a audiência de custódia, como só acontece toda vez que Vossa Excelência é chamado para se manifestar e para falar sobre qualquer tema. Nós vamos agora para o Jornal Manchete Online, edição das 12 horas, com Enio Paes. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.